Jornal do Meio-Dia. O comentário do dia. Olá, seja bem-vindo ao podcast do Jornal do Meio-Dia. Eu sou Antônio Luiz. Hoje ouviremos o comentário de José Abrão, que participa todas as segundas-feiras. Há 2 semanas, o meio jornalístico vem mantendo um debate que está mais agitado nos bastidores do que na mídia em geral. Tudo começou com a provocação do professor Marcelo Medeiros, ao publicar em seu livro Os Ricos e os Pobres, o Brasil e a Desigualdade, disse que a ideia de que não tem que dar o peixe, mas ensinar a pescar, não faz sentido nenhum. Educação funciona, mas demora demais. Alguns jornalistas desprezaram o que disse o professor pela linha absurda do raciocínio. Outros, porém, resolveram manifestar as suas posições contrárias. E houve também aqueles que acharam que estava adequado com os seus pensamentos. Faltou um pouco de debate junto à população. Muita gente pensa diferente do que defendeu o professor e acha mesmo que é preciso debater esse assunto. Por isso, a economista Débora Bizarria publicou neste fim de semana um artigo na Folha de São Paulo, onde diz que o Brasil é reconhecido no mundo pelos seus programas de combate à pobreza. A consolidação do programa hoje chamado de Bolsa Família, lançado em 2004, a partir de outros programas que já estavam em execução no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, é um caso de sucesso. Mas, apesar disso, quase 2 décadas se passaram e a economia passou por profundas transformações. Aí ela pergunta: será que o programa é suficiente para integrar quem precisa do mercado de trabalho e ajudá-los a superar a pobreza hoje? Vamos aos dados. O programa conseguiu possibilitar mobilidade social para uma parcela de seus beneficiários. Em 2019, 64% dos beneficiados no começo do programa não estavam mais registrados no Cadastro Único, de acordo com uma pesquisa de Valdemar Neto e Vinícius Schwalbe. E também 45% desses conseguiram emprego formal entre 2015 e 2019. O estudo também mostra que, na qualidade dos empregos dessas pessoas, houve uma melhora em comparação com aqueles que não receberam o Bolsa Família. Entretanto, o estudo também destaca diferenças regionais no Brasil, com o Nordeste apresentando menor mobilidade, indicando que também são relevantes outros elementos ligados à qualidade dos serviços de educação e saúde. Eu repito, em relação à educação e saúde, além do mercado de trabalho. Eu repito por causa do princípio onde originaram os programas assistenciais dentro do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, em que havia essa participação do beneficiado, em que tinham que comprovar que levaram os filhos à escola e que aplicaram as vacinas nas campanhas do SUS. Nessa linha de raciocínio, a professora Débora pergunta: o programa parece ter funcionado no passado, mas é para as gerações atuais e futuras? Ele está adequado? Não temos visto na sociedade, nem no governo, grandes iniciativas para a melhoria do programa voltada para a superação da pobreza. E continua a economista: como minha colega da Folha de São Paulo, Laura Miller Machado, já apontou em sua coluna, mudanças são necessárias e urgentes se quisermos ter real superação da pobreza, não apenas o alívio imediato. E aqui acrescento de novo, não apenas uma visão com base nos interesses eleitorais. E ela continua:
O desenho atual do programa coloca uma dificuldade para a emancipação. Por exemplo, quando uma mãe consegue um emprego de meio salário mínimo e declara corretamente a sua renda, torna-se inelegível e perde os R$ 750 do benefício de uma única vez. Corrigir esse desincentivo é crucial, não apenas para evitar que as famílias evitem declarar seus rendimentos corretamente, mas também para reverter o afastamento dessas pessoas do mercado de trabalho. Pequenos ajustes no programa podem resolver alguns problemas, sendo crucial considerar a magnitude dos recursos públicos que são despendidos. Pelos dados divulgados, a erradicação da pobreza exigiria 72 bilhões anuais, enquanto o governo tem disponível 175 bilhões para este ano, mais que o dobro do necessário se tivéssemos uma focalização que atingisse todos os que precisam do auxílio, não em apenas moeda, mas em serviços, orientações e preparação da mão de obra para que as pessoas possam ter a sua própria independência. E pondera, para além de um programa de alívio da extrema pobreza, a ideia é que o governo ajuste os programas sociais de modo a identificar as causas da pobreza e uma forma de facilitar a inclusão produtiva. E aqui ela expressa a sua posição. Um caminho é complementar a renda que a família já recebe até atingir a linha de pobreza, evitando perdas quando o beneficiário alcance autonomia. E, além disso, o governo poderia incentivar a geração da renda, complementando o valor até os R$ 750 e adicionando um bônus pela inclusão produtiva, quando a família aceita um emprego, mantendo o vínculo com o mercado de trabalho e estimulando a correta declaração de sua renda. Segundo a economista, essa medida poderia ter um impacto significativo na redução da pobreza e da desigualdade, além de gerar uma grande economia para suprir outros programas prioritários como saúde, educação básica, qualificação profissional, entre outros. Essa estratégia, segundo a professora, estaria alinhada com a integração ao mercado de trabalho, cada vez mais demandado por pessoas qualificadas e conectadas com as mudanças tecnológicas. Portanto, é possível afirmar que poderíamos estar mais focados na superação da pobreza pensando na nova economia, melhorando o desenho dos programas assistenciais, adequando-os para os desafios da década atual. Políticas públicas bem pensadas e executadas são essenciais para garantir a dignidade, a cidadania e a inclusão de milhões de brasileiros que ainda vivem em situação de privação e exclusão, conclui a professora. Ao mesmo tempo em que esse trabalho era divulgado, sai a notícia em São Paulo de que o governo registrou evasão de mais de 28 mil alunos e só conseguiu recuperar apenas aproximadamente 1.500. E esta é a prova mais evidente de que, se não houver um programa que seja voltado para o foco, que é a melhoria da vida dessas pessoas, não é simplesmente dizendo que está dando alguma coisa e em troca disso vai esperar o voto, mas efetivamente ajudar a encontrar um caminho para que as pessoas consigam formar as suas famílias e ter com elas a consistência, a estrutura para uma vida digna. É isso que a gente tem que verificar. Quando uma opinião é colocada apaixonadamente, a gente deve ouvir, deve interpretar, mas não pode pegar como uma regra. É preciso termos uma visão de um interesse coletivo na melhoria da vida de todos que vivem neste país.